Então, hoje nós temos então o capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio. Vamos fazer a leitura juntos? Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina, no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto e dementado. Tentamos debalde uma aproximação. Só um minuto. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhe o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: são oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar, convulsivamente, acentuando: quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse, entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando quase, continuou: tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com um novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era a propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu: ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher, Lola Ibarruri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Por que teria eu de seguir para fecho dos morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além do taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar meus direitos de enfermeiro no quartel-general, desviara a atenção de Lola. A formosa Ibaruri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha? Por mim, confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade. Daí a 3 dias, eu e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Talguá. O ódio passou a dominar-me, ensanguecendo-me.
Encontrá-lo-ia em alguma parte. Abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o sorrindo, e sorrindo envenenei-o. Creio, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era impudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em alta voz: Oh, para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me, casei-me e organizei grande família. Devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo, aflito e infeliz, carregando o enfermo dentro de mim. A princípio, procurei o sepulcro, na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer. Compreendendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou: Ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro a fitar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil: Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai, e buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabeleciam ligação do passado com o presente, indaguei: a que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu: recordo-me com precisão, recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza. Era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se os olhos, e como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Ah, não posso continuar. Ele, a crescer dentro de mim, observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não, bradava ele agora com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me.
hei de libertar-me. Tenho fé. Comovidamente, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à igreja do Rosário, recordando, como sempre, a visita que fiz até lá, na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E, exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa-me, prometa ajudar-me. Compadeça-se de mim, gritou o infeliz. De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e sorrimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimos-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Mais experiente que nós outros, guardou-o nos braços com um paternal carinho, conquistando-lhe a confiança e inquiriu. Que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo na oração. E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquisição, e em seguida informou: temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza, e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades, na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O conde Deu, com a aluzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada alocução para os convidados. Cita com impertinência um companheiro recém-chegado de Italguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro, de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com os seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo
o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima, e juntos comentam entusiásticos as noitadas do rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa, loquaz, até que um vingativo colega na taverna improvisada lhe oferece um copo de vinho com o veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo a Paraguari e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna, valetudinário, todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência, para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Tá? Então, esse é o capítulo 7º. Tem aí uma descrição, tá, da situação, né, desse senhor, né, que já encontra-se aí desencarnado, mas em grande perturbação. Certo? Ele está aí, como ele falou, ele está assim, centrando todos os pensamentos dele, todas as ideações dele em torno desse assassinato que ele cometeu, tá bom? Tá? E aí tem a descrição para nós que é bem interessante, porque é a situação de que muitos espíritos têm, viu? É que normalmente, quando a gente tem algum tratamento assim, lá na liga, por exemplo, a gente não tem tempo, né, para ficar assim tentando entender melhor o que aconteceu, qual a situação do espírito, né? E nem estamos ali para isso, né, para ficar fazendo esse tipo de, né, de secamento, assim, né? A gente ficar dissecando o que aconteceu com o espírito que o deixou daquele jeito, tá bom? Mas aqui, como é um estudo, né, está sendo mostrado para a gente um caso desse espírito aí, que provocou, né, toda a perturbação dele. Né? Pode ver que é o assassinato, né? Tá? Quando um espírito, uma pessoa, né, tira a vida de outra pessoa, o que está acontecendo? É uma agressão muito grande às leis de Deus, certo? Então, o espírito que provoca isso, o espírito que causa isso, ele fica devedor. Ele é um devedor perante a lei. E por conta disso, ele vai entrar em perturbação. Ainda como encarnado, viu? Ainda encarnado, ele já entra em perturbação. Mas isso se agrava depois com o desencarne. E é a situação desse nosso irmão que aparenta aí, tá bom? Tá? A gente viu aí a situação da guerra, né? Eles eram todos soldados, né? Certo? E tinha essa situação que a causa mesmo foi uma questão ali de ciúmes, né? Questão de ciúmes e, enfim, tinha ali uma competição entre eles e aconteceu aí o que aconteceu, né? Tudo bem? Tá? Então teve essa descrição nesse capítulo, viu?
É interessante, primeiro, como eu disse, para a gente entender a situação e para a gente entender depois o que vai acontecer na nossa narrativa aí, né? No livro aí, a gente vai entender a importância desse caso, que acho que já agora na sequência, né? No capítulo 8º, a gente já vai entender mais, tá bom? Vamos dar sequência, então? Capítulo 8º, certo? Aqui, olha. Deliciosa excursão. Então, vamos verificar o texto agora do capítulo 8º. O velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador. Mas, como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me. Tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso, se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio, morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E, abraçando-o paternal, recomendou: Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessita. O velho sorriu conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor distendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: Por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo, à maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã, que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer, olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente, quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Achamos-nos ainda distantes da redenção total, e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta da carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias,
e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves vibrações que sussurravam encantadoras melodias. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudecera-se-lhe a palavra. Sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: Ah, e se morrêssemos hoje? Se a carne não nos pesasse mais? O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como se num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas, e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partíssemos agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos, aprisionados no planeta, acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência, lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados, e, naturalmente, desceriam do céu para a terra. Preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplandente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações, sem dizer palavra. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou: somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que, em todas as esferas, é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus escala evolutiva ou da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo,
e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida. E só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antes de prosseguir, pessoal, só aqui nesse parágrafo aqui, viu? Percebam aí a beleza, viu? Desse parágrafo, dessa orientação que o Clarencio, né, o orientador aqui, ele nos comenta aí sobre a nossa evolução, viu? Que a gente, nos nossos estudos, a gente sempre fala, né, que a gente evolui, nós somos, assim, de princípio inteligente, né, nós vamos evoluindo, né, nos reinos, né, mineral, vegetal, animal e hominal agora, né, e ele comenta isso, viu? De forma simples, ele está comentando sobre isso. E como que o nosso trabalho, né, como que a nossa ação no planeta aqui, ela auxilia o planeta e nos auxilia também, certo? A gente evolui junto com o planeta, tá bom? A gente colabora com o planeta. E é o nosso trabalho, é isso que ele está falando aqui, ó. Ó, a Terra, em sua velha expressão física, tá? Ele fala assim para nós aqui, ó. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. Tá? Ele segue, ó. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento, sublimação e sublimação através do serviço, tá? Ele fala aqui, aí ele detalha, tá bom? Ali como verme, depois como vegetal, como animal, tá? Tá? Ele vai comentando isso para nós. Tá muito interessante, viu? Quem tiver com o livro aí pode marcar que vale a pena reler depois, tá bom? Essa orientação aqui do mentor espiritual. Aliás, nesse capítulo aqui, o que é bem interessante, né? E na obra como um todo, tá? Mas nesse capítulo em especial, o mentor espiritual traz aí, né, orientações importantes, né? Para nós que estamos encarnados, viu? Tá? Ele fala para nós encarnados de como que a gente precisa ver, né? Precisamos ver com outros olhos aqui a vida que a gente está tendo na encarnação, né? A gente ver a encarnação com outros olhos, né? Que não só os sofrimentos, as dificuldades, mas também ver pelo lado do aprendizado, né? Que a gente tem. É isso que ele está comentando para nós aqui, tá? Ele, para encerrar, ele fala aqui, ó, somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo da marcha. Tá certo? Bem interessante. Vamos continuar. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira, para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com enlevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Né? Aí a Antolina faz aquela pergunta que todos nós, em algum momento da vida, já fizemos, né? Por que a gente não lembra das nossas encarnações anteriores? Aí vamos ver o que o orientador, né, que o mentor fala. Ele fala assim, ó. Sim, sim, confirmava Clarencio. Enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia, né, célere, mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo.
qual ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Tá? Então ele explica assim que a nossa memória ainda ela é muito imperfeita, viu? Para a gente ter o registro do que aconteceu conosco no passado, tá? A gente não, a nossa constituição, né? O cérebro encarnado e a nossa mente, a nossa memória, ela ainda é muito pequena e está escorada em situações assim que tem o quê? O egoísmo, tá? Ele fala assim, ó, o nosso amor ele ainda é egoístico. Qual o ouro que se acolhe no chão, tá? Então é como se fosse assim migalhas, né? Certo? Então nosso amor ele é muito disperso, muito fraco, muito, né? Muito pequeno. E isso faz com que no nosso espírito a gente não consiga ter elementos para poder registrar tudo aquilo que acontece conosco. A gente vivencia as coisas e com o tempo as coisas elas vão não vão ficando na nossa consciência, né? Elas não ficam registradas na memória consciente nossa, tá? Em algum lugar fica, tá? No nosso espírito, mas não na nossa memória com acesso do corpo físico, né? Tá bom? No cérebro nosso encarnado, tá? Ele fala assim, ó, assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico, certo? A memória perfeita é o derradeiro altar, quer dizer, é o último passo, né? O último altar que instalamos na nossa alma, tá? Ele está explicando aí para nós. Vamos continuar aqui então, ó. Mas, se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio bondoso, e, indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o, tá? Então ele fala assim para nós, ó, antes de prosseguir, gente, ele fala assim, ó, nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações, ou seja, nós somos tendenciosos, tá? A gente ainda é muito afetado pelas nossas preferências, as nossas inclinações. Então a gente não saberia tratar a todos igualmente, tá? Ou amar, né, a todos indistintamente. A gente ia fazer diferença entre os espíritos, tá? A gente ia gostar mais de um do que de outros. E isso é muito perigoso para a gente, tá? Ia ser um risco muito grande. Aí fala assim, ó, sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem, certo? Ó, e a gente iria se complicar, né? A gente não iríamos nos regenerar e nem iríamos regenerar o amigo, tá? O inimigo, no caso, talvez, né? Certo? Então ia ficar muito complicado, assim, para a gente, essa situação. Aí ele, né, termina. A lei é sábia. De qualquer modo, porém,
Não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Tá vendo? O que ele fala para nós aqui? Que no nosso espírito, né? A gente sabe que mais precisamente lá no nosso perispírito fica gravado, tá? Ó, de qualquer modo, porém, não olvidemos, né? Não esqueçamos que no nosso espírito, que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida. Olha o que ele fala para nós, tá? É aquilo que a gente já sabe, obviamente, mas é aquilo que ele está confirmando para nós, para formar com eles o mapa do destino, certo? Que atende aí os princípios da lei de causa e efeito. Tudo bem? Tá? Então, essas informações elas precisam estar gravadas em algum lugar para que a gente possa depois, em algum tempo, recuperar isso e atendendo aí, né, a lei de causa e efeito, a gente possa sanar, né, os débitos, né, e possamos nos ajustar justamente com a lei, tá certo? Vamos continuar aqui então, ó. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química de nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua feição total. Tá bom? Então, com o tempo, ele diz que, né, com amor e sabedoria, nós vamos conquistar essa possibilidade aí de recuperar o passado de forma, né, total. Isso é um mentor espiritual, né, muito mais elevado que nós, que está nos orientando, tá bom? E os mentores espirituais de alta elevação, tá? Os espíritos superiores, eles têm essa situação e muitas vezes eles nos mostram isso, como ele está fazendo, tá? Ele nos ensina, nos orienta para a gente poder ter esse entendimento, tá certo? Vamos seguindo então, ó. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente em qualquer parte, viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações. Peraí, vamos voltar aqui que acho que eu pulei uma linha. Ó. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Cor abençoada e colorida colmeia de amor harmonioso, casario, surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Olha que interessante, tá bom? Eu acho que nós chegamos ao final, isso mesmo, tá? Nós vamos retomar aqui, então, na próxima semana, aqui no capítulo 9, tá? O lar da bênção, né? Olha que bonito, né? Tá certo? Esse aí foi toda a viagem, né, que eles fizeram, né, até esse local aí, no Lar da Bênção, né, com as explicações aí do mentor espiritual Clarencio. Tá certo, pessoal? Então nós vamos parar aqui a nossa leitura de hoje, né? Agradecemos quem acompanhou até esse momento. Nos encontramos na próxima leitura, na próxima semana. Até lá, então.